Quinta-feira, 8 de agosto de 2019, 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Mateus 16, versículo 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles prontamente respondem o que escutaram. Uns dizem que é João, outros que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Certamente muitos o escutavam e presenciavam os milagres, as curas e libertações que Jesus realizava, mas não sabiam quem ele era de fato. Não se conhece alguém simplesmente por ouvir falar sobre esse alguém. Talvez, no primeiro momento, nossas relações sejam estabelecidas pelo que ouvimos dizer do outro, mas ninguém se limita, ou ao menos não deveria se limitar, a seguir as opiniões dos outros. A experiência e a convivência permitem entrar no universo do outro, sair da superficialidade e conhecer a grandeza do coração de quem se propõe a viver uma relação na autenticidade da vida. Cada experiência é única. Jesus chamou cada discípulo para estar com ele. Por isso, fixa agora os olhos nos discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta direcionada exige uma confissão de fé. Já não lhes cabe uma opinião pública, pois deixaram tudo para viver uma vida nova. Exige uma opinião clara sobre a divindade de Jesus. Por isso, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, a oscilação do pensamento de Pedro chama a atenção para o nosso coração, muitas vezes vacilantes na fé, quando não encontramos respostas e nos perdemos nos equívocos a respeito de Jesus, questionando o destino da humanidade. Onde está a bondade de Deus diante do sofrimento, diante da cruz? Só a luz da fé nos permite saber e professar que Jesus é o Senhor, e fora dele nada faz sentido. Me recordo no início de minha caminhada e conversão, algumas teorias acerca da humanidade de Jesus, e apenas uma razão para segui-lo. E isso não conheci nos livros, mas quando o Senhor fez calar minha razão e na intimidade do meu coração me perguntou também: E tu, quem dizes que eu sou? Que o Senhor conceda a mim e a você a graça de poder responder sempre: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida. Aquele sem o qual a minha vida
está completamente perdida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.